Fala campeã, a gente está aqui no canal Deus é Bom, para a gente dar prosseguimento a essa nossa série de reflexões que a gente tem feito no Salmo 23. Hoje nós vamos dar prosseguimento àquilo que a gente começou no episódio passado. Nós estamos no verso de número 4. Verso de número 4, nós já falamos sobre: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E hoje nós vamos falar: a tua vara e o teu cajado me consolam. Vamos lá? Então tá com a tua Bíblia aí, tá com o teu papel e caneta. Diz assim, parte B: a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso mesmo. Nós vamos ver aqui elementos e instrumentos que são essenciais para o pastor no cuidado da ovelha. Ele fala de cajado e ele fala de vara, e isso aqui é interessante. Por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam, tá? Vara, o que é a vara? Tá? Principalmente aqui do original, a vara significa shebet, isso mesmo, shebet. Não sou fluente em hebraico, tá? Mas a vara, ela é um bordão, ela dentro da sua tradução também, ela traz para a gente, você vai encontrar em outras passagens da Bíblia, a vara também como um cetro, tá? Que era um sinal de autoridade. E para que serve a vara? A vara, ele era usado para afugentar animais perigosos que atacavam o rebanho, tá? E principalmente o animal vinha feroz contra o rebanho, o pastor utilizava a vara para atacar esse animal e defender a ovelha. A gente vai ver também que o salmista, Davi, ele vai dizer sobre cajado. Cajado, seu significado significa apoio. Principalmente ele usava o cajado para o apoio, o seu apoio, para ele conseguir se locomover, conseguir andar, tá? E também era um auxílio que ele utilizava, um instrumento que o pastor utilizava também para direcionar as ovelhas, tá? A vara, ela era utilizada para poder você proteger a ovelha, proteger contra outros animais. Utilizava-se a vara para poder atacar outros animais. E o cajado? O cajado, ele, além de ser um apoio para o pastor, ele também significava, ele também usava para poder direcionar e resgatar as ovelhas, tá? Extremidade principalmente do cajado, algo para que você possa entender, a sua extremidade era curvada, tá? Que auxiliava a trazer a ovelha de volta para o caminho correto. Às vezes a ovelha ela se perdia, então com o cajado o pastor direcionava a ovelha a trazê-la para o caminho correto. Conseguiu pegar isso aí? Tá? Alguns detalhes interessantes aqui, antes da gente refletir muito em cima disso aqui, tá? Mas já começando a refletir, a gente ainda está no contexto do Vale da Sombra da Morte, isso mesmo, ainda estamos passando pelo vale, já vamos sair dele, tá? Mas o Vale da Sombra da Morte, ok? Ele é um ambiente que traz medo, tá? Mas sob os cuidados do pastor, a ovelha não precisa temer, como foi no podcast passado. Davi ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu, o meu pastor, o meu Senhor, ele está comigo. E também porque eu sei que o meu pastor, ele tem, e ele vai se utilizar de instrumentos necessários para que, mesmo estando no vale, mesmo passando pelo vale, ele vai se utilizar de instrumentos necessários para proteger a ovelha, para proteger o rebanho e para conduzir, para que o rebanho seja conduzido pelo caminho correto. Então, com a vara, ele vai afugentar os inimigos, e com o cajado, ele vai conduzir o rebanho. É por isso que Davi ele vai dizer: a tua vara e o teu cajado me consolam. Por quê? O que traz consolo? O que traz consolo para mim e para a sua vida é saber que tem um Deus que cuida da gente. É saber que mesmo estando no vale, tem um Deus que cuida de mim no vale, tem um Deus que está presente, cuidando da minha vida. O que traz alívio
para o salmista, o que traz o alívio para a ovelha, é saber que o pastor, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que protege, aquele que guia, tem instrumentos necessários para o nosso cuidado e para a nossa direção. É isso. É nisso que a gente precisa meditar. É isso que a gente precisa saber. Eu estou no vale, mas eu não estou perdido. Por quê? Tem um pastor que cuida, tem um pastor que zela, tem um pastor que me protege. Quantos são os perigos pelo qual Deus nos livra sem mesmo nem sabermos? Quantas são as vezes que eram para acontecer algumas coisas, mas mesmo sem você saber, Deus estava te livrando, Deus estava te conduzindo, Deus estava te guardando, não permitindo com que esses animais ferozes atacassem você. Então você está no vale, mas tem um Deus que cuida de você no meio do vale. Tem um Deus. E a gente vai ver esse cuidado, tá? Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir isso aqui, talvez você não viu os episódios passados, não perde não, vai lá. Eu já falei sobre esse cuidado. Davi, 1 Samuel 17, quando ele vai se dispor e ele chega diante de Saul, se dispondo a lutar contra Golias, ele vai dizer: quando eu estava cuidando de ovelhas, vinha um urso e um leão para poder atacava as ovelhas, abocanhava as ovelhas. Ele vai mostrar com seu exemplo o cuidado que ele tem pelo rebanho. Ele vai dizer: por muitas das vezes eu defendi a ovelha, eu ia atrás do urso e ia atrás do leão, pegava a ovelha da boca do urso e da boca do leão, e por muitas das vezes matava o urso e matava o leão. Então olha só, ele vai mostrar o cuidado que ele tem como pastor. Então ele olha para isso tudo pela sua experiência com Deus, porque mesmo não sendo conhecido, Davi já estava tendo experiências com Deus. Mesmo estando diante dos olhos dos homens, Davi já estava tendo experiências com Deus, e isso é interessante. E ele vai trazer isso para o seu relacionamento com Deus. E é exatamente isso que ele vai escrever aqui. Ele vai ver que da mesma forma em que ele protegia as ovelhas, da mesma forma o Senhor protegeu a sua vida. E quantas foram as vezes que o Senhor livrou? Quantas foram as vezes que o Senhor o ajudou? E é dessa mesma forma que o Senhor nos ajuda. É dessa mesma forma que o Senhor nos protege. É dessa mesma forma, às vezes, quando estamos perdidos, o Senhor pega o seu cajado e nos conduz, nos traz de volta ao caminho pelo qual nós saímos. Então nós temos um Deus que cuida. Nós não precisamos temer porque estamos no meio do vale, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E ainda falando sobre esses instrumentos do pastor, vara, cajado, a gente vai ver sobre o instrumento do cajado, tá? O instrumento do cajado. O cajado, ele é um item que o pastor se utiliza para conduzir a ovelha para o caminho correto. De que maneira? E a gente vai falar sobre isso aqui, tá? O cajado, ele utilizava com a sua ovelha. E a vara, ele utilizava contra os animais que vinha contra o seu rebanho. E de que forma ele utilizava o cajado com o seu rebanho para mantê-los no caminho? A gente vai ver quando isso aqui pesquisando, estudando, tá? Historiadores também vão dizer isso aqui o seguinte: quando a ovelha às vezes dava muito trabalho, porque ovelha também dá trabalho. Ovelha é um animal muito dócil, mas tem momentos também que a ovelha dá trabalho. Com certeza você já viu algum vídeo de ovelha correndo atrás do pastor. Tem um vídeo na internet que a ovelha corre atrás do pastor para poder dar cabeçada no pastor. Só que a ovelha também, de vez em quando, ela se perde do caminho. Então, a ovelha também, ela dá trabalho. E quando a ovelha dá trabalho, o pastor precisa utilizar o cajado. Essa é a função do cajado: manter a ovelha no caminho, manter a ovelha no prumo. Essa é a função do cajado. Já viu aquela expressão: o pastor vai pregar cajadada? É porque não é a cajadada com o sentido de esculachar alguém, de humilhar, não. A verdadeira cajadada é simplesmente para manter as ovelhas no caminho. Que a ovelha está errando em algum ponto,
O pastor se utiliza do cajado para poder trazer a ovelha pro caminho. Então a ovelha às vezes dava muito trabalho e tinha algo interessante, tá? Principalmente quando se perdia ou quando a ovelha se perdia por várias vezes ou dava muito trabalho, tinha algo que o pastor fazia, doía na ovelha, mas era necessário. Isso aqui eu vi com aquele pastor e doutor Rodrigo Silva, que é um historiador que você conhece, tem vídeo aí, e eu vou me utilizar aqui desse vídeo, dessa reflexão que ele trouxe para falar sobre isso aqui. Ele, certa vez, tinha um aglomerado de pessoas que passou por um lugar e nesse lugar tinha um pastor cuidando de uma ovelha. Só que em um determinado momento, essa ovelha dava trabalho para o pastor, de tanto dar trabalho, esse pastor pegou o cajado e feriu a pata da ovelha. Aí todo mundo olha e tem aquela expressão, meu Deus, mas que crueldade machucar a ovelha. Só que o pastor tinha um objetivo. Ele sabia que ia doer na ovelha, mas era extremamente necessário para manter a ovelha no caminho. Então ele quebrava a pata da ovelha para que ela não pudesse mais se perder. E aí ele auxiliava a ovelha na condução do caminho. Então, em determinado momento, ele quebrava a pata da ovelha quando a ovelha dava muito trabalho, quando a ovelha se perdia várias vezes. A gente vai ver aqui esse contexto de Jesus falando da ovelha perdida. O pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás da ovelha perdida. Às vezes a ovelha se perdia várias vezes. Então, nesse contexto, era necessário, segundo essas circunstâncias, era necessário, às vezes, nem sempre, mas às vezes, quebrar a pata da ovelha, enfaixa a pata da ovelha, e a ovelha se cura, o osso da ovelha iria se curar com o tempo, mas era necessário ferir a ovelha para que ela não se perdesse. Era necessário, eu vou repetir isso aqui, ferir a ovelha com o cajado para que ela não se perdesse, tá? Então, é melhor, e eu tenho uma frase aqui para você, às vezes é melhor estar ferido, mas no caminho, do que inteiro, mas perdido. Eu vou repetir isso aqui, anota isso aí, coloca na sua rede social. É melhor estar ferido no caminho do que inteiro e perdido. Isso é interessante, não é interessante? Às vezes Deus usa desse princípio para conosco. Na Bíblia, às vezes nós vamos encontrar Deus usando desse princípio. Às vezes, para ferir alguém, mas para mantê-lo no caminho. Talvez esse processo da ferida era necessário para que houvesse um conserto. Isso é necessário. Quer ver? Exemplos, vamos lá aos exemplos, para que você não pense que é uma heresia minha. Gênesis 32, Jacó no val de Jaboque. Em um determinado momento, lutando ali com o anjo, aonde o anjo fere? Na coxa. Então, no final desse processo, ele está ferido, mas o anjo vai dizer para ele, agora você não mais se chamará Jacó, se chamará Israel. Jacó estava ferido, agora Jacó ia mancar, mas estava transformado. Ferido, mas transformado. Outro exemplo disso, a gente vai encontrar no apóstolo Paulo. Isso você conhece. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Paulo, ele teve uma visão de coisas que ele nem poderia contar. Paulo, terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas. Mas só que ele vai dizer, para que eu não me ensoberbecesse por causa das revelações, foi-me posto um espinho na carne, pelo qual eu orei 3 vezes, mas a resposta de Deus para Paulo sobre a retirada do espinho é: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Interessante que ele vai dizer sobre esse espinho, um mensageiro de Satanás que me esbofeteava.
A gente não sabe qual era esse espinho. Os historiadores, os grandes teólogos, eles não chegam a um consenso a esse espinho. Mas era algo que o debilitava. Era algo que trazia para ele a realidade de quem ele era. Por causa das revelações, para que ele não se achasse demais, Deus permite o espinho, para que Paulo não pudesse se perder, para que Paulo não se tornasse alguém soberbo. Às vezes Deus vai permitir o espinho, às vezes Deus vai permitir a ferida, para que isso seja necessário, para te fazer lembrar de quem você é, de onde você saiu, para que isso seja um alerta para quem você não pode se tornar. Todas as vezes que por causa daquilo que Deus te deu, das experiências que você teve com Deus, todas as vezes que isso quiser levantar o teu nariz, fazer com que você venha ficar de nariz em pé, sabe que às vezes é necessário o Senhor permitir o espinho para te lembrar de quem você é, para que você não queira usurpar uma glória que é de Deus, para que você não queira usurpar uma glória que é de Deus. Paulo, ele vai entender isso, porque ele vai dizer aos filipenses sobre o seu passado. Paulo vai dizer que foi treinado aos pés de Gamaliel, fariseu, conhecia a lei, mas ele vai dizer, comparado àquilo que eu possuo em Cristo, tudo aquilo que eu tinha era esterco. Se alguém tinha motivo para se vangloriar, quanto mais eu, perante a lei fariseu, sabe? E ele vai falar sobre tantas outras coisas que ele poderia se orgulhar, mas ele vai dizer, tudo que eu tenho, comparado a Cristo, tudo que eu tenho é esterco, comparado ao que Cristo me deu. Aleluia, querido. Glória a Deus. Ele vai dizer, tudo que eu tenho comparado ao que o Cristo me deu, é esterco. E Paulo vai entender que o espinho foi necessário, ele vai dizer, por isso, isso é interessante, olha a mentalidade de alguém que é maduro na fé para entender esse processo, o processo da ferida, processo que às vezes é necessário estar ferido para estar no caminho, porque por nós mesmos a gente se perde. Paulo vai dizer o seguinte, por isso, eu me alegro nas minhas fraquezas, porque eu sei que nas minhas fraquezas abunda em mim o poder de Cristo. Aleluia. Então, às vezes, para consertar, Deus vai precisar te ferir. Às vezes, para consertar, Deus vai precisar te ferir. Às vezes, para consertar o interior que está perdido, Deus vai precisar te ferir. Deus fere para curar. Aleluia. Então, não murmure se você está nesse processo. Não murmure, porque é esse processo que nos torna humilde. É nesse processo que nos torna humilde. É esse processo da ferida para cura que o soberbo se torna humilde. Eu estava assistindo o podcast do Thales falava exatamente sobre isso, o seu processo da cura. Então, foi preciso estar ferido, distante dos palcos, distante do ministério, sendo tratado, para que ele pudesse estar inteiro, para que ele hoje voltasse, sendo essa bênção que ele é. Talvez você está ferido hoje, mas tem um propósito. Não é porque o Pai ama te ver ferido, não. Ele ama te ver inteiro. É por isso que ele fere, para te curar. Isso é o que o pastor faz. Então, se for necessário utilizar o cajado para te ferir, é porque ele quer tratar você para te manter no caminho. Tudo isso é o cuidado do Senhor. No meio do vale, você está passando pelo vale, mas você não precisa temer, porque você tem um pastor que cuida, que está presente, está te protegendo e está te conduzindo. Você está sentindo angústia de estar passando no meio do vale? Se lembre que você tem um pastor que cuida de você. E isso trará alívio para o seu coração.
É isso que vai trazer consolo, porque ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, queridos? Isso falou ao teu coração? Curta, deixa o teu like, compartilhe, ativa o sininho, vá também lá no Spotify. No Spotify a gente tem conteúdos também, os mesmos conteúdos que a gente está trazendo aqui, a gente tem também no Spotify. E o primeiro episódio dessa série de reflexões está disponível exclusivamente lá no Spotify. Vai também no Spotify, amém? Que Deus abençoe a tua vida, querido. Então não perde, ativa o sininho para que você possa acompanhar os próximos. A gente já está terminando essa série, a gente já está preparando outros conteúdos para a gente trazer que vão abençoar o teu coração. Porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom.